Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo de número 14 e 15. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Minha tecladista. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Diga comigo, sinceridade e verdade. Deitai fora os deuses, as quais os vossos pais serviram da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer comigo isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá um aplauso para Jesus por causa disso. Aleluia. 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 Feche seus olhos, coloque a mão no coração. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra, e nós honramos a sua palavra, respeitamos a sua palavra. Por isso pedimos, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha trazer revelação, entendimento e compreensão para a nossa vida. Faz com que o teu nome seja glorificado, somente o seu nome seja glorificado, e eu seja apenas um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra. No nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Irmãos, o tema dessa palavra é o poder de uma decisão certa. Uma decisão errada, ela pode causar muitos estragos sobre a vida de uma pessoa. Uma decisão errada pode causar estragos e sofrimentos para uma família. Pode trazer estragos e sofrimento para mim mesmo e para as pessoas que estão à minha volta, pessoas a qual eu amo, pessoas que me amam e que querem me ver bem. Eu já vi durante a minha trajetória muitas pessoas tomarem decisões erradas e pagarem um alto preço pelas decisões erradas que elas tomaram. Decisões erradas que machucaram a si mesmo e machucaram a sua família. Decisões erradas em que fizeram as pessoas experimentarem problemas seríssimos. Mas eu também vi pessoas tomarem decisões certas. Tomarem decisões que abençoaram a sua vida e abençoaram a sua família. Decisões que abençoaram a sua vida e a vida de todos que estavam à sua volta. Josué foi um homem que tomou uma decisão certa. A decisão certa de Josué, ela envolve a bênção não só sobre ele, mas a bênção sobre a família dele e aqueles que estavam à volta dele. Decisões, elas podem proporcionar muitos problemas, ou podem proporcionar a paz e a segurança na trajetória da vida. Se nós pararmos para poder olhar, a Bíblia, ela conta a história de alguns homens que tomaram decisões erradas durante a sua trajetória. Vou falar aqui sobre alguns deles. Um homem que tomou uma decisão errada foi Esaú. A Bíblia diz que Esaú, ele acabou vendendo o seu direito de primogenitura, trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele estava com fome, chegou desesperado em casa, e o seu irmão Jacó falou: você troca comigo a sua primogenitura por um prato de lentilha? Então Esaú toma uma decisão e diz assim: para que vai me servir aí a primogenitura? Eu estou com fome. E ele acaba vendendo a sua primogenitura
E como consequência disso, diz a Bíblia que ele sente uma dor por ter vendido a sua primogenitura. Hebreus diz que quando Esaú chorou com lágrimas, querendo a primogenitura de volta, ele ainda que com lágrimas, ele pediu, ele não conseguiu ela de volta. Existem decisões erradas que nós tomamos, que faz com que nós percamos algumas bênçãos que Deus nos deu, aonde nunca mais iremos recuperar. Coisas que nós perdemos, em que pode chorar o que for, não tem como recuperar. É por isso que eu preciso vigiar para não tomar uma decisão errada, para eu tomar uma decisão certa. A Bíblia conta a história de Jonas, que tomou uma decisão errada, de pegar uma embarcação na direção contrária, fugindo da direção a qual Deus havia dado para ele. A decisão de Jonas foi de fugir da vontade de Deus. E a consequência dessa decisão errada que Jonas toma é uma grande tempestade que ele sofre, e as pessoas que estavam dentro do navio com ele também sofrem. Eu já vi muitas pessoas fugirem da direção de Deus, tomar uma direção contrária da direção a qual Deus havia dado para a sua vida. E assim como Jonas, estão em algum momento, enfrentaram tempestades terríveis. E não apenas essa pessoa enfrentou tempestade terrível, as pessoas à sua volta, a família, pagou um preço. Gente que Deus falou, vem para cá, e ela pegou uma direção contrária, porque ele era mais cômodo, lhe era mais confortável, e foi para lá. Se você observar por que Jonas toma essa decisão, era porque no coração dele, ele sentia de que ele precisava fazer algo ao contrário do que Deus queria fazer. Você sabe, precisamos tomar muito cuidado quando o nosso coração está inclinado para algo que nós sabemos, Deus não está nesse negócio. Mas o meu coração está inclinado, às vezes alguma coisa até que você acha injusto, não, eu vou fazer isso que eu acho injusto. Jonas paga um alto preço. Graças a Deus, escute, graças a Deus, que o caso de Jonas foi diferente do caso de Esaú. Porque quando ele está no meio da tempestade, e ele cai no mar, e ele é engolido por um peixe, ele consegue em cima, diga comigo, em cima da hora, ele consegue em cima da hora mudar de ideia e obedecer a direção de Deus. Existem pessoas que têm chance de mudar em cima da hora e mudam, de acertar a sua decisão em cima da hora, e elas ajustam. E existem outras que às vezes é tarde demais a sua decisão de mudar, e quando é tarde demais e ela vai ver, ela já perdeu aquilo que não era para ter perdido. Foi-se embora, já era. A terceira pessoa da Bíblia que tomou uma decisão errada foi um homem segundo o coração de Deus, Davi. Homens e mulheres de Deus tomam decisões erradas e sofrem as consequências por isso. Davi, em um certo momento da sua caminhada, ele, para fugir de Saul, ele decide se esconder no arraial dos filisteus, e ele faz uma aliança com o rei dos filisteus. E acaba que essa decisão errada produz para Davi uma série de problemas, que esses problemas acabam atingindo os soldados, os homens que estavam com eles, a família de Davi, a família desses homens. Foi quando Ziglag foi saqueada e tudo foi destruído. Foi o preço que Davi pagou por estar se aliançando com o rei dos filisteus, de ir em direção ao arraial dos filisteus para se esconder de Saul. Olhe que, se você observar, a intenção de Davi era boa, mas a decisão foi errada. Existem pessoas que têm uma intenção boa, mas eu preciso fazer isso. A sua intenção é boa, mas se essa intenção ela vai contra um princípio de Deus, ela se torna errada. A minha intenção é me proteger. A minha intenção é proteger a minha família. A minha intenção é proteger o meu ministério.
A minha intenção é proteger o meu emprego. A minha intenção é proteger o meu casamento. A sua intenção pode ser boa, mas se a sua intenção quebra um princípio, ela é errada. E isso não tem como fugir. Decisões erradas trazem consequências que podem ser irreparáveis. É bem possível que você, como eu, você conhece a história de pessoas que tomaram uma decisão errada com uma intenção boa, e elas pagam um preço altíssimo hoje, um preço altíssimo, e não conseguem reparar. Decisões erradas. A Bíblia conta de um outro homem que tomou uma decisão errada, que foi Sansão. Sansão tomou a decisão errada quando decidiu ceder aos encantos de Dalila. Diz a Bíblia que de vez em quando Dalila, de vez em sempre, Dalila vinha e tentava Sansão para que Sansão contasse o segredo. Dalila vinha e seduzia Sansão para que Sansão escondia. Mas chegou uma hora em que Sansão tomou a decisão errada e falou: vou entregar o meu segredo para ela. E quando Sansão entregou o seu segredo para Dalila, acabou a sua força. É bem verdade, querido, que assim como aconteceu com Sansão, Dalila seduzindo a Sansão, o inimigo tem vindo vez após vez, bater na sua porta, vez após vez, tentar seduzir você, para você entregar aquilo de mais precioso que Deus um dia deu para a sua vida, de bandeja na mão dele. E talvez você está dizendo: não, eu não vou fazer isso, eu não vou entregar os pontos, eu não vou ceder à pressão, eu não vou ceder ao inimigo. Parabéns. O que você não pode é no momento de fragilidade. O que você não pode é no momento de pressão constante, porque o que a Dalila fez, o inimigo faz isso, é uma pressão constante, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e quando vem uma pressão constante, uma atrás da outra, o Sansão fala: quer saber, eu vou entregar. Quantas pessoas que depois de uma pressão, uma atrás da outra, o inimigo vindo com uma atrás da outra, fala: quer saber, eu vou chutar o balde. E acaba sendo uma decisão errada, em que traz sérias consequências, não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que estão à sua volta. Graças a Deus, que o texto que nós lemos conta que Josué, ele teve uma decisão certa. Bata no peito e fala: eu tomo uma decisão certa. Diga mais forte, diga: eu tomo uma decisão certa. Qual foi a decisão que Josué tomou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué toma essa decisão. E quando nós olhamos a vida de Josué tomando essa decisão, nós podemos aprender algo a respeito de decisões certas. Bom, se pessoas que tomam decisões erradas pagam um preço, aonde pode ser um preço irreparável, eu quero ver alguém que tomou uma decisão certa. Como que é? O que eu aprendo a respeito de uma decisão certa? Vamos lá, aqui começa a mensagem. Uma decisão certa, ela não pode demorar a ser tomada. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. O versículo de número 15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Ele diz: escolham hoje, não demorem a tomar a sua decisão, escolham hoje. Decisões certas não podem demorar a ser tomadas. Se a decisão é certa, eu vou esperar a tomar uma decisão que é certa. Por quê? Você já viu? Existem pessoas que elas demoram a tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, ou de voltar. Não, eu vou ver ainda se é da vontade de Deus. Ora, você vai ver se é da vontade de Deus você voltar para Jesus? Você vai ver se é da vontade de Deus você entregar a sua vida para Ele? Eu vou ver se é da vontade de Deus que eu me envolva na igreja. Eu não sei, já me envolvi muito, deu muito problema. Já me envolvi muito. Você quer saber se é da vontade de Deus que você se envolva? Não tem nem o que orar a respeito disso.
Uma decisão como essa é uma decisão que precisa ser tomada imediatamente, enquanto você não toma uma decisão como essa, uma decisão certa como essa, você pode estar prolongando o tempo de tempestades em sua vida. Não posso prolongar a decisão de orar mais, de ler a Bíblia. Tem gente que fala, vou orar para ver se é da vontade de Deus para eu ir para o encontro. Um encontro desse, onde você fica 3 dias buscando a Deus, você quer saber, orar para tomar uma decisão se você deve ir ou não. Por favor, bate no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim, faz sua inscrição logo hoje, meu filho. Fala, para de brincadeira. Fala para ele assim, para de meu filho. Vou ver, vou pensar. Para fazer algumas coisas erradas, você não pensa, você vai logo e faz, né? Bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Será que eu preciso ficar orando e esperar um tempo para decidir se eu vou perdoar ou não alguém que me magoou? Ai, vou ver se é da vontade de Deus, vou esperar mais um pouco. Eu não preciso esperar mais um tempo para poder decidir perdoar alguém que me entristeceu. Porque talvez é essa falta de perdão que está amarrando sua vida. Essa falta de perdão que está trazendo peso sobre você. Eu não preciso orar para saber se é da vontade de Deus que eu faça o caminho de volta e venha me consertar com alguém que eu me arrebentei com ele. Eu não preciso orar para saber se é da vontade de Deus que eu me submeta a alguma autoridade. Eu não preciso orar, isso já é uma decisão certa, é princípio da Bíblia. Eu vou pensar um pouco. Pensar em quê, meu filho? Me ajude a fazer um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim, que bom você está ouvindo essa palavra aqui hoje. Fala, eu estou amando isso. Sabe, existem decisões que precisam ser tomadas imediatamente. Deus trouxe você aqui para dizer para você, você já sabe que é certo se consertar, você já sabe que é certo fazer isso, você já sabe porque você conhece a minha palavra, então faça como Josué, escolham hoje. A Bíblia conta em Lucas capítulo 19, versículo de número 5, que Jesus, quando está passando, que ele olha Zaqueu em cima de uma árvore, ele vira para Zaqueu e fala assim, ei, Zaqueu, desce correndo, porque hoje me convém pousar em sua casa. Desce correndo, porque hoje me convém pousar em sua casa. Existem pessoas que Deus quer transformar a sua vida, não é amanhã, não é semana que vem, não é no próximo mês, não é quando Deus quiser. Existem pessoas que Deus quer começar a transformação na sua vida hoje. A mudança é para hoje, o milagre que Ele quer fazer é hoje. Quantos querem viver mudança hoje? Aplauda e glorifica ao Senhor de alguma maneira, aleluia. Posso falar, hoje é o dia D para muitas pessoas que estão aqui e familiares dessas pessoas. Hoje é o dia chave para famílias inteiras que estão aqui. O que mais nós aprendemos sobre decisões certas? Vamos olhar como Josué, aprender com Josué. Uma decisão certa, ela é tomada com base em acontecimentos do passado. Na verdade, isso me faz fugir da decisão errada e tomar a decisão certa. Olha o que Josué fala para o povo, vocês precisam observar se vocês vão cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram quando estavam antes do Jordão, para lá no Jordão, ou se vocês vão fazer uma decisão diferente. Olha o que os nossos pais sofreram lá atrás. Uma decisão certa, ela é tomada com base em coisas que nós aprendemos com histórias do passado. Você quer repetir na sua vida a mesma história que os seus pais? Você quer repetir
na sua vida, o divórcio que você, quando criança, viu seu pai e a sua mãe sofrerem, você quer repetir isso? Você quer repetir uma vida cheia de vícios, igual você viu os seus pais, e isso destruir sua família, e ferir você quando era adolescente, quando era jovem? Você quer repetir isso? Você quer repetir os mesmos problemas que você viu alguém da sua família se envolver e fazer todo mundo chorar por causa desse problema? Você tem como base acontecimentos do passado, você quer repetir? Você quer repetir os mesmos erros que você mesmo cometeu alguns anos atrás, e você sabe o preço alto que você pagou e a sua família pagou por cometer esses erros? Você vai repetir esses erros de novo? O diabo está querendo fazer você repetir o mesmo erro que você cometeu de novo. Você pagou um preço com esse erro, você vai deixar ele armar para você cometer o mesmo erro de novo? Então, uma decisão certa, ela vem com base em coisas que eu observo no passado. Josué, ele deu essa orientação: nós podemos mudar a nossa decisão, nós podemos mudar o nosso futuro, nós podemos mudar a bênção, trazer a bênção de Deus sobre as futuras gerações. É só nós mudarmos e não repetirmos os mesmos erros. Ah, meu irmão, pode me ajudar a incomodar aí 2 ou 3 perto de você e falar assim: não cometa o mesmo erro. Fala assim: não faz isso de novo. Fala para ela: não faz isso de novo. Não faz. A terceira coisa que uma decisão certa que Josué tomou nos ensina: uma decisão certa, ela envolve temor a Deus. Diz aqui que nós precisamos temer ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor. Uma decisão certa vem com base no temor a Deus. Quantas pessoas que estão tomando decisões sem nenhum temor a Deus, estão tomando decisões, conhecem, não tem temor, e estão vivendo um preço alto porque não tem temor. Meu Deus, você sabe o perigo que é fazer certas coisas. Meu Deus, você conhece a palavra. Meu Deus. E quantas pessoas que agem sem temor a Deus e depois sofrem consequências terríveis. Sabe o que o temor a Deus precisa produzir no meu coração? Precisa produzir no meu coração proteção de tomar decisões erradas. O temor a Deus vem quando eu estou aqui indo em direção, talvez, às consequências da vida, talvez uma intenção positiva no meu coração de me proteger. Eu vou indo em direção a uma decisão, eu estou com uma intenção boa, uma intenção positiva. Eu estou indo talvez porque as consequências estão me empurrando para aquilo, mas é errado. E aí quando eu estou indo, mas aquilo está me atraindo, tem um imã ali, está me atraindo, mas aqui dentro no meu coração pesa mais forte do que qualquer consequência, do que qualquer intenção positiva. Pesa aqui dentro os princípios da palavra de Deus. Esse princípio gera temor a mim, e há temor em mim, ainda que esteja me atraindo essas coisas que sejam erradas, eu vou dar viravolta e vou ver, e eu vou em direção à vontade de Deus, porque eu tenho temor ao Senhor. Eu tenho temor ao Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, por que a igreja de Atos, ela experimentava sinais, milagres e prodígios um atrás do outro? Uma vez um irmão falou: pastor, nós poderíamos tanto viver os milagres da igreja de Atos. Eu estou querendo isso, os milagres da igreja de Atos. Pois é, eu acredito muito nos milagres da igreja de Atos. Só que para poder viver esses milagres, algumas coisas esses caras faziam. Uma delas é que eles caminhavam em muito temor a Deus. Uma das coisas que esses caras faziam
era envolvimento total com a obra de Deus, dos caras entregar a sua vida para servir o Senhor. Uma das coisas que esses caras faziam era a generosidade para ver a obra de Deus e o reino de Deus se expandindo e crescer. E quando um casal chamado Ananias e Safira, eles foram mentir a respeito de uma oferta que eles disseram que ia dar, que nem os apóstolos tinham pedido, somente por eles terem mentido. Você conhece a Bíblia. E quando eles mentiram, eles caíram mortos, um atrás do outro. E isso já aumenta o temor. De vez em quando, me dá uma vontade, só uma vontade, mas eu não faço, de orar e falar: Senhor, por que o Senhor não repete o que o Senhor fez com Ananias e Safira? Não faço essa oração. Mas que seria bom para produzir temor, eu acho que seria. Você já pensou um irmão que fica e fala assim: pastor, paz do Senhor, pastor, eu te amo tanto, pastor, aleluia, pastor, aleluia. E chega em casa, lá na sua mesa do jantar, no café da manhã, na primeira oportunidade que ele tem, ele vai com a língua dele. Se é igual naquela época, eu imagino que ia cair durinho, estatalado. E alguém que estava perto ia ver, ia falar: rapaz, esse cara agiu sem temor. Diga ai, ai, ai. Mas eu não faço a oração não, irmão. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Mas uma decisão correta, ela envolve temor a Deus. Tem gente que está para tomar decisão na vida. Você está para tomar uma decisão muito séria. E eu quero que você pense, dentro dessa decisão, existe temor a Deus? Ou é somente a sua intenção de se proteger? Dentro dessa decisão existe temor a Deus? Ou é apenas as circunstâncias da vida que está te levando para isso, mas isso é completamente contra alguns princípios de Deus? Uma decisão correta, ela envolve servir ao Senhor com seriedade. Diz Josué: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Uma decisão de servir ao Senhor com sinceridade e com verdade fala de acabar com inconstância. Servir ao Senhor com sinceridade e com verdade fala de não ser mais aquela pessoa fogo de palha, que diz: eu estou com Deus, e na primeira luta você pensa em desviar de Deus. Eu estou com Deus, servindo a Deus, e na primeira coisa que entristece o coração, você quer chutar o balde, largar a obra de Deus, largar tudo. Servir com sinceridade e com verdade é: aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu não largo meu Deus, não deixo de fazer a obra de Deus, não deixo de cumprir o ID de Deus, venha o que vier, porque eu entreguei o meu coração para o Senhor de verdade. Aqui não tem fogo de palha, aqui não é brincadeira, eu entreguei minha vida para o Senhor de verdade, ela é dele, é de verdade, é de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma decisão certa envolve isso. Acabar com a inconstância. Acabar com altos e baixos. É bem verdade que passamos lutas, pressões e adversidades. Já preguei aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, falando sobre as lutas e adversidades que Paulo passou. Mas de todas essas lutas, ele diz: em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Sabe quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele estava falando, posso todas as coisas naquele que me fortalece, no contexto de muitas lutas e adversidades que ele estava passando. Então quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não vou parar minha caminhada por causa das lutas, não vou parar minha caminhada por causa da injustiça, não vou parar minha caminhada por causa da ingratidão, não vou deixar de fazer o que Deus me mandou fazer por causa dos problemas no meio do caminho, não vou desonrar a princípios da palavra de Deus, porque pelo que estão fazendo comigo, eu vou fazer tudo o que precisa fazer segundo aquele que me fortalece.
aquele que me fortalece. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Quando alguém um dia falar para você assim, vou te dar uma dica importante de discipulado. Quando alguém vier para você e falar assim, eu estou pensando em chutar o balde, em largar tudo porque eu não aguento mais. Você pergunta, você serve ao Senhor com sinceridade? Você entregou a sua vida para o Senhor de verdade? Ah, entreguei. Ah, é? Então, se você entregou, você tem que ter temor no seu coração pelo que diz a palavra. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aquele que um dia coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, ele não está apto ao reino de Deus. Se você entregou a sua vida com sinceridade para o Senhor, você não vai mais olhar para trás. Você não vai olhar para trás. Uma decisão certa envolve abandonar os deuses estranhos, servir ao Senhor com sinceridade, com verdade, e deitar em fora os deuses estranhos, os quais os vossos pais serviram lá na época da além do Rio Jordão. Deitai fora os deuses estranhos, abandone os deuses estranhos. Você sabe que uma das esposas de Davi, filha de Saul, quando ela foi morar com Davi, ela escondeu debaixo de algum lugar, possivelmente da sua cama, deuses estranhos. A Bíblia diz que quando Josué ele estava na batalha contra Ai, um dos homens do seu exército, chamado Acã, escondeu não deuses estranhos, mas coisas amaldiçoadas que faziam parte dos utensílios de adoração a deuses estranhos. O que é que você tem escondido dentro da sua casa, que ainda dá legalidade para o inimigo agir? Quais são os deuses estranhos que você vai precisar de radicalizar, que estão dentro do seu computador? Quais são os deuses estranhos que você vai precisar de radicalizar, que ainda está no seu celular? Se pegar aí agora e abrir o seu celular, tem um monte de porcaria no seu celular. Quais são os deuses estranhos? Acho que isso é uma decisão certa para tomar. Me ajude a aliviar esse lugar. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala, que alegria de você ouvir essas coisas. Que alegria de você ouvir essas coisas. O que Josué fala é deuses estranhos a quais os seus pais antigamente serviam. Será que você está acumulando no seu coração o mesmo lixo que o seu pai e a sua mãe acumulou? Será que você está trazendo para o seu casamento o mesmo lixo que o inimigo fez acontecer, que era carregado no coração do seu pai e da sua mãe? Você está trazendo o mesmo lixo para o seu casamento? Você está repetindo a mesma história que você viu dar errado lá atrás? Você está trazendo o mesmo lixo? Deuses estranhos. Eu preciso eliminar os deuses estranhos. Isso faz parte de uma decisão certa. E a sexta situação que nós aprendemos com a decisão de Josué. A decisão de Josué, ela é algo que envolve a sua família. Faz assim com a sua mão assim, a minha família. Diga a minha família. Olha o que ele diz: se vocês querem escolher servir a outros deuses, vocês podem escolher, mas eu tomei uma decisão, e a minha decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dar um brado de vitória: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Adore a Ele com as suas forças. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. A decisão mais importante que eu e você
A decisão mais importante que nós podemos tomar diante do altar do Senhor hoje é: a minha vida não vai ser destruída nas mãos do inimigo. O meu lar, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, o meu chamado não vai ser destruído pelo inimigo que está tentando me induzir a fazer coisa errada. A minha família, a minha vida, o chamado de Deus vai estar sendo consagrado no altar. Eu e a minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Por favor, fique de pé, querido.